A história de Davi, o pastor que se tornou rei. A história de Davi começa em Belém, uma pequena cidade no coração de Israel. Ele era o caçula de 8 irmãos, filho de Jessé, um homem simples, mas de fé. Enquanto seus irmãos eram mais velhos e aptos para a guerra, Davi era encarregado de cuidar das ovelhas de sua família. Ele passava dias e noites no campo, protegendo o rebanho contra predadores, e era nesse ambiente de solidão que sua fé em Deus começou a crescer. Desde jovem, Davi demonstrava coragem incomum, como ele mesmo relatou mais tarde. Quando um leão ou um urso vinham atacar o rebanho, eu os enfrentava e os matava para proteger as ovelhas. 1 Samuel 17, 34, 35. Escolhido por Deus. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, havia desobedecido a Deus e foi rejeitado por ele. Então, o Senhor ordenou ao profeta Samuel que fosse até Belém, à casa de Jessé, para ungir um novo rei. Quando Samuel chegou e viu os irmãos mais velhos de Davi, fortes e imponentes, pensou que certamente um deles seria o escolhido. Mas Deus corrigiu Samuel. Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Assim, Davi, o mais jovem e aparentemente o menos qualificado, foi ungido como rei de Israel. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Apesar de ser escolhido, Davi não assumiu o trono imediatamente. Ele voltou para suas ovelhas, aguardando o tempo certo de Deus. O enfrentamento com Golias. A fama de Davi começou a crescer quando ele foi ao campo de batalha levar comida para seus irmãos, que estavam servindo no exército de Israel. Lá, ele viu um gigante chamado Golias, um guerreiro filisteu de quase 3 metros de altura, insultando o exército de Deus. Por 40 dias, Golias desafiou os israelitas, mas ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Indignado com a afronta ao Deus de Israel, Davi se apresentou para lutar contra o gigante. Ele recusou a armadura oferecida pelo rei Saul, mantendo sua fé e crendo que Deus não iria desampará-lo. Antes da batalha, ele declarou com firmeza: "O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu." 1 Samuel 17:37. Com apenas uma pedra lançada por sua funda, Davi acertou a testa de Golias, derrubando-o e matando-o. Essa vitória deu início à reputação de Davi como um guerreiro valente e um servo fiel de Deus. Davi na corte de Saul. Após derrotar Golias, Davi foi levado à corte do rei Saul. Ele não apenas se tornou um líder militar, mas também um músico que tocava a harpa para aliviar os tormentos espirituais do rei. Deus estava com Davi, e suas vitórias nos campos de batalha lhe trouxeram grande popularidade. As mulheres de Israel cantavam: "Saul matou milhares, e Davi, dezenas de milhares." 1 Samuel 18:7. Esse cântico despertou o ciúme de Saul, que passou a ver Davi como uma ameaça. Por diversas vezes, Saul tentou tirar a vida de Davi, mas Deus o protegeu. Davi fugiu, vivendo como um fugitivo, mas recusou-se a levantar a mão contra Saul, mesmo quando teve oportunidades para fazê-lo. Ele dizia: "Eu não levantarei a mão contra o ungido do Senhor." 1 Samuel 24:6. Ascensão ao trono. Depois da morte de Saul e de seu filho Jonatas, que era grande amigo de Davi, o caminho foi aberto para que Davi se tornasse rei. Primeiro, ele foi ungido rei de Judá, mas enfrentou resistência de outros grupos dentro de Israel. Após anos de conflitos, Davi foi finalmente reconhecido como rei sobre todo o Israel, 2 Samuel 5:1-3. Como rei, Davi consolidou e expandiu o reino, estabelecendo Jerusalém como a capital. Ele trouxe a Arca da Aliança para a cidade com grande celebração, dançando com alegria diante do Senhor, 2 Samuel 6:14 e 15. Ele desejava construir um templo para Deus, mas foi informado pelo profeta Natã que essa tarefa seria cumprida por seu filho. Em resposta, Deus fez uma promessa a Davi: "Sua casa e o seu reino durarão para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre." 2 Samuel 7:16. Essa promessa messiânica apontava para Jesus Cristo, que viria da linhagem de Davi. Erros e arrependimento. Embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, ele também era humano e cometeu erros graves. Um dos mais notáveis foi seu pecado com Batseba.
Ao vê-la tomando banho, Davi a desejou e cometeu adultério com ela. Quando descobriu que ela estava grávida, tentou encobrir o pecado, enviando o marido dela, Urias, para a linha de frente na batalha, onde foi morto. 2 Samuel 11. O profeta Natã confrontou Davi, trazendo-lhe a mensagem de Deus. Arrependido, Davi escreveu o Salmo 51, onde clama: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51, 10. Apesar do perdão de Deus, Davi sofreu as consequências de seus pecados, enfrentando conflitos dentro de sua própria casa. Legado de Davi. No fim de sua vida, Davi preparou tudo para que seu filho Salomão construísse o templo do Senhor. Ele passou o trono a Salomão, deixando um reino forte e uma linhagem abençoada. Sua vida foi marcada por altos e baixos, mas ele sempre retornava a Deus em humildade e arrependimento. Davi é lembrado como o rei que uniu Israel, um guerreiro valente, um poeta inspirado e, acima de tudo, um homem que buscava o coração de Deus. Sua história nos ensina sobre coragem, fé e a importância de depender de Deus em todas as circunstâncias. Mensagem final. Davi não foi perfeito, mas sua vida mostra que Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele é um exemplo de que, mesmo em nossos erros, podemos nos arrepender e voltar ao Senhor, confiando em sua graça e misericórdia. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com amigos. E lembre-se, Deus olha para o coração e não para a aparência. Assim como ele escolheu Davi, ele pode escolher você para grandes propósitos.